Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Componente de História. Eu sou a professora Shirley Botelho e eu te convido a conhecer o tema da nossa aula. O objeto de conhecimento da aula 24, economia, produção, capital e trabalho, são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais. Formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual. Desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. E o detalhamento da nossa aula, as experiências de integração econômica mundial, continental e regional. Vamos então à nossa aula. Então, pessoal, eu convido vocês a iniciar aqui essa aula observando comigo este cenário. Percebam que nós estamos aqui em um porto, diante de navios, centenas de contêineres, guindastes. Pode não parecer, mas esse cenário ele tem muito a ver com algo que influencia diretamente o nosso dia a dia. Por quê? Porque quando um produto ele é produzido em determinado país, hoje em dia, esse produto ele é vendido e transportado para dezenas de outros países. Mas nem sempre isso foi assim. Nós estamos falando de uma integração econômica mundial, né, que envolve diversos países. E nessa aula nós vamos entender como ocorreu o desenvolvimento dessa integração econômica. Então vamos lá contextualizar? A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu ali entre 1914 e 1918, e a crise de 1929, elas trouxeram um forte impacto negativo na economia mundial. Isso levou ao aumento do protecionismo e à retração do comércio internacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, a economia global ela foi novamente desorganizada. Então, os países perceberam a necessidade de uma reconstrução econômica baseada na cooperação internacional. E é justamente sobre isso que nós vamos falar durante a nossa aula, de como ocorreu toda essa integração. Então, vamos lá para o nosso texto. O pós-Segunda Guerra Mundial e o início da integração econômica moderna, né, a partir ali da década de 45 até a década de 90. Então, esse período ele marca o início de uma nova fase nas relações econômicas internacionais, impulsionada, né, pela necessidade de reconstrução econômica e pela busca de estabilidade após os danos causados pela Segunda Guerra Mundial. Então, esses países eles perceberam que, ao invés de isolamento, a necessidade seria ali justamente essa integração. Então, em 1944, nós temos aqui o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, para garantir a estabilidade financeira global. Ele que foi criado ali durante a Conferência de Bretton Woods, tinha como objetivo garantir a estabilidade financeira internacional após os danos econômicos causados pela Segunda Guerra Mundial. Já que em 1944, vamos ter a criação do Banco Mundial para financiar a reconstrução da Europa e o desenvolvimento de países em crise. Esse banco, ele teve, né, como esse objetivo principal de conceder empréstimos com juros mais baixos ou subsídios para projetos de infraestrutura, educação, saúde e energia, justamente para tentar reduzir a pobreza e promover o crescimento econômico sustentável. Já em 1947, nós vamos ter aqui a criação do Acordo Geral sobre as tarifas e o comércio. Ele é um antecessor da OMC, com o objetivo de reduzir barreiras comerciais. Então, o GATT, né, como ele ficou conhecido, ele foi uma iniciativa pioneira na criação
das regras para o comércio internacional. E o seu principal objetivo era reduzir tarifas e barreiras comerciais entre os países, estimulando o livre comércio como forma de promover a recuperação econômica e evitar os erros protecionistas do período entre guerras. O GATT estabeleceu uma base para negociações multilaterais e contribuiu para a expansão das trocas comerciais nas décadas seguintes. Já nos anos de 1950 e 60, no contexto europeu, avançou ali no processo de integração com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, em 1951, que evoluiu posteriormente para a Comunidade Econômica Europeia, em 1957, e posteriormente a União Europeia. A criação da CECA, que reuniu ali países como França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, ela foi um processo estratégico para garantir a paz no continente, e integrando as economias em torno de setores chaves, como carvão e aço, que eram fundamentais para a indústria e para a guerra. E aí o sucesso dessa cooperação levou à formação posterior da Comunidade Econômica Europeia, que acabou aprofundando essa integração com a eliminação de tarifas alfandegárias e a livre circulação de mercadorias. E aí, como a gente viu aqui no nosso texto, esse processo vai culminar décadas depois na União Europeia, que se consolidaria ali como um dos mais avançados exemplos de integração econômica e política do mundo. Já no contexto da América Latina, ali na década de 60, surgiram as primeiras tentativas de integração, como, por exemplo, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Ela foi inspirada em modelos europeus e representou uma tentativa de unir os países latino-americanos em torno de um projeto comum de desenvolvimento. O objetivo da Associação Latino-Americana de Livre Comércio era estimular o comércio intrarregional e reduzir a dependência das economias latino-americanas em relação aos países desenvolvidos, especialmente aqui dos Estados Unidos. E aí, continuando aqui, a gente avança mais um pouco para falar sobre a globalização e a consolidação dessa integração econômica, desde a década de 90 até os dias atuais. Porque, a partir da década de 90, com o fim da Guerra Fria e a ascensão da globalização, os países intensificaram as suas relações econômicas. Houve uma intensificação desse processo de globalização, que passou a envolver não apenas o comércio, mas também fluxos financeiros, investimentos, tecnologias, culturas e informações. E aqui a integração econômica, ela deixou de ser apenas regional ou continental, e ela passou a uma dimensão planetária, conectando economias distantes em tempo real. Esse período ele é essencial para a gente entender a formação de mercados globais e a interdependência entre países e os novos desafios geopolíticos e sociais, resultantes dessa interligação. O GATT ele foi substituído pela Organização Mundial do Comércio. Então, a gente percebe que vai havendo um desenvolvimento desses acordos. Ele foi criado ali em 1995, promovendo regras mais abrangentes para o comércio internacional. E a criação da OMC, ela representa um marco importante nessa organização do comércio internacional. Na medida em que substitui o GATT, ele passou a contar com um sistema institucional mais robusto, incluindo mecanismos de resolução de disputas comerciais e regras que se estendem a novos setores, como serviços, propriedade intelectual e agricultura, por exemplo. Então, além disso, surgiram outros acordos regionais importantes, como o Mercosul, que surgiu ali em 1991 na América do Sul,
e o NAFTA em 1994 na América do Norte. Então, esses blocos regionais, eles se consolidaram como instrumentos estratégicos para promover o fortalecimento econômico entre os países vizinhos, facilitando o comércio e estimulando essa cooperação. E aí a tecnologia e o avanço da comunicação, que a gente vai ver a partir da década de 90, dessa comunicação digital, impulsionaram ainda mais esse processo de integração econômica, tornando as economias cada vez mais interdependentes. Justamente a chamada revolução digital, né, que teve um papel decisivo na aceleração da globalização econômica. E aí, continuando aqui a nossa aula, a gente faz a seguinte pergunta, né? O que são os blocos econômicos? Eles são agrupamentos de mercados onde vão se eliminando barreiras alfandegárias. Então, leis, regulamentos ou políticas que impõem, continuando aqui no nosso texto, que impõem restrições em relação ao comércio exterior, elas vão se desfazendo até ocorrer uma unificação do espaço econômico entre os países membros. Em alguns casos, como o da União Europeia, por exemplo, ocorre uma unificação não só econômica, mas também política, como a criação de um parlamento europeu. Então, a gente vai ver agora, né, como estão configurados esses acordos internacionais, esses blocos. Vamos entender um pouquinho mais. Olá, queridos alunos, eu sou a professora Michele Santos e vamos falar um pouco sobre integração regional. Já ouviram falar desse termo? Bem, integração regional é a união, a cooperação entre países da mesma região que visam estabelecer um comércio, visam estabelecer acordos diplomáticos, econômicos e também sociais. Então, há diferentes tipos de integração regional que podem ser caracterizados da seguinte forma, como, por exemplo, área de livre comércio, que é justamente a eliminação ou redução significativa de tarifas alfandegárias entre os países membros para promover o comércio. Cada país mantém suas próprias tarifas em relação a países não membros. Exemplo, como o Acordo Estados Unidos, México e Canadá, conhecido como USMCA. Outro exemplo de integração é a União Aduaneira, que consiste em características de área de livre comércio, mas com adoção de uma tarifa externa comum, TEC, para países não membros. Cria regras comerciais padronizadas em relação ao exterior. Um exemplo é justamente o Mercosul. Um outro exemplo é o Mercado Comum. Integra as características da União Aduaneira, acrescentando a livre circulação de pessoas, serviços e capitais entre os países membros. Exige maior coordenação das políticas econômicas e regulamentares, e um bom exemplo é a União Europeia inicialmente. E o nosso próximo exemplo é a União Econômica e Monetária. Integra os aspectos do mercado comum e acrescenta uma política econômica comum, incluindo a adoção de uma moeda única, que não é obrigatória em todos os casos. Exige uma coordenação ainda mais estreita das políticas econômicas e fiscais. E um bom exemplo é a zona do euro, dentro da União Europeia. Então, aqui nós trouxemos alguns exemplos de integrações regionais. E agora que a gente já entende um pouco dessa dinâmica, a gente vai tratar desses tipos de integração regional a partir de agora. Vamos lá. Então, temos aqui a União Europeia, que foi criada a partir do Tratado de Maastricht, em 1992, né, quando a gente tem aqui, de fato, a fundação oficial da União Europeia. Esse tratado ele foi um marco decisivo na história da integração europeia e, a partir dele, a então Comunidade Econômica Europeia, ela passou a ser denominada aqui como União Europeia, com um projeto que ia além da economia. Então, percebam aqui como a coisa ela vai se ampliando, né? Incluindo a cooperação política, social e de segurança. O tratado
o tratado qual, né? O aqui de Maastricht, ele estabeleceu as bases para a criação da moeda única, como o euro, e para a atuação conjunta em áreas como política externa e direitos dos cidadãos. Então, ela contou aqui com 27 países membros e promove a livre circulação de bens e serviços, além de pessoas e capitais. E apesar dos avanços, ela enfrenta desafios como as desigualdades entre os países membros e também as tensões políticas externas. Outro acordo aqui para nós tratarmos é o acordo Estados Unidos-México-Canadá, que é o ex-NAFTA. O NAFTA, ele foi criado aqui em 1994 e foi um acordo comercial entre os Estados Unidos, Canadá e México para eliminar barreiras tarifárias. Ele foi pioneiro ao estabelecer uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. E o seu principal objetivo era promover o comércio entre os três países, eliminando gradualmente tarifas e outras barreiras alfandegárias, né? Facilitando a circulação de mercadorias e investimentos. E foi justamente esse acordo que impulsionou o crescimento econômico, especialmente no México, que se tornou um importante polo industrial, integrado, né, às economias ali americana e canadense. Em 2020, ele foi reformulado e substituído pelo USMCA, mantendo ali os princípios de livre comércio, mas também com novas regulamentações. Ela veio para atualizar e modernizar o NAFTA, adaptando aos desafios contemporâneos, como o comércio digital, direitos trabalhistas, proteção ambiental e também a propriedade intelectual. E aí a gente desce um pouquinho aqui mais na América para nós falarmos do Mercosul, o Mercado Comum do Sul, que é um bloco econômico e político formado por países da América do Sul, criado em 26 de março de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção. O Mercosul, ele é um dos mais importantes blocos econômicos da América do Sul, criado com o objetivo de promover a integração econômica, comercial e política entre os seus países membros, que são eles. Temos aqui os países fundadores, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, são os países aqui que formaram a base do Mercosul. Continuando aqui no nosso texto, nós temos também, para falar, além desses países, um pouquinho mais sobre o Mercosul. Posteriormente, né, à criação desse bloco econômico, a Venezuela aderiu como membro pleno em 2012, mas ela foi suspensa em 2016 por descumprimento de normas do bloco. Então, além dos países membros plenos, o Mercosul conta com países associados como Chile, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e Guiana, e países observadores como México e Nova Zelândia. E aí a Bolívia é em processo também de adesão atualmente, certo? Então a gente já muda o eixo aqui para falar de outro continente. Afinal, esses blocos econômicos, eles são mundiais, né? E o objetivo é trazer essa integração interregional entre esses países. E a gente vai agora para a Ásia. A ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, é um bloco político e econômico formado por países do Sudeste Asiático, criado aqui em agosto de 1967, com a assinatura da Declaração de Bangkok. A ASEAN ela é um importante bloco político e econômico que reúne países ali daquela região com o objetivo
objetivo de promover a cooperação regional, a estabilidade política e o crescimento econômico conjunto. Ela nasceu num contexto de tensões políticas e desafios econômicos na região, buscando fortalecer a integração entre seus países membros para enfrentar esses desafios de forma coletiva. E é aqui nós temos os países fundadores, né, da ASEAN, a Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia. Esses 5 países fundadores são economias-chave da região, com grande diversidade cultural, econômica e social. E eles estabeleceram as bases para a cooperação e integração que seriam ampliadas nos anos seguintes. E aí a gente observa isso na medida em que, posteriormente, outros países acabaram aderindo ao bloco. E os países que vão aderir posteriormente, né, o Brunei, em 1984, Vietnã, em 1995, o Laos e o Mianmar, em 97, e Camboja, em 1999. Esse grupo ele tem como metas promover o progresso socioeconômico da região, garantir a estabilidade política, fomentar a paz, desenvolver projetos voltados para a agricultura e o setor industrial, investir também em educação e respeitar a soberania de cada nação sem interferir em seus assuntos internos. Então, percebam que a gente está fazendo aqui um apanhado geral, né, navegando por esses continentes e observando como ocorrem essas integrações. E aí a gente continua ali na Ásia para falar sobre a APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que é um fórum econômico regional criado em 1989 para promover o crescimento econômico, o comércio e o investimento da região ali da Ásia e do Pacífico. Ela foi criada com o propósito de estimular a cooperação econômica entre os países da região Ásia-Pacífico, que era uma das mais dinâmicas do mundo. E o foco principal era facilitar o comércio, reduzir barreiras e promover investimentos, fortalecendo a integração econômica regional e contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos seus membros. E aí a gente tem aqui que, atualmente, a PEC reúne cerca de 21 economias membros, incluindo grandes potências como os Estados Unidos, China, Japão, Rússia e Austrália, além de países emergentes como o México, o Chile e o Vietnã. E aí a gente observa, né, essa diversidade das economias que compõem a APEC, que é uma das características mais marcantes dessa associação. Então, continuando aqui ainda sobre a PEC, é importante a gente deixar claro que ela não é um bloco com acordos formais, mas ela é um fórum de cooperação que é baseado em consensos e compromissos voluntários. E ela inclui economias desenvolvidas, emergentes e também em desenvolvimento, com diferentes sistemas políticos e níveis de industrialização. Então, percebam que esses acordos também eles não estão estabelecidos, né, apenas entre as suas fronteiras intrarregionais, mas elas se expandem bastante. E agora vamos falar aqui sobre a Comunidade dos Estados Independentes, que é uma organização criada em 8 de dezembro de 1991, e aqui importante, após a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Após o fim da União Soviética, foi necessário criar uma nova forma de relação entre os países que antes faziam parte de um mesmo Estado. Então, a CEI ela surge como uma alternativa para manter os vínculos agora entre esses países independentes. E o objetivo principal era
facilitar a transição das ex-repúblicas soviéticas para a independência e promover essa cooperação política, econômica e cultural entre os países membros. Então, ela buscou amenizar os impactos da fragmentação da União Soviética, promovendo mecanismos de diálogo e colaboração que permitissem certa estabilidade na região em um momento de incertezas, com a dissolução da União Soviética. Ela foi formalizada no Tratado de Alma-Ata, em dezembro de 1991. Então, esse tratado ele acabou reunindo os líderes das repúblicas, que faziam parte da União Soviética. E os países fundadores, os países membros, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão são os países que integram esse bloco. Agora a gente vai mudar um pouquinho também, sair ali da Europa e vamos para a África, para falarmos da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que é um bloco regional criado em 1980 com o objetivo de promover, e olha sempre aqui, a integração econômica, política e social entre os países da África Austral. Então, a criação dessa comunidade para o desenvolvimento da África Austral, ela reflete o esforço dos países da região em buscar novas soluções conjuntas para desafios históricos, como o subdesenvolvimento, a desigualdade e a instabilidade política, e para valorizar a cooperação regional, que é como um caminho para o fortalecimento das nações africanas. Inicialmente, ela conhecida como Conferência da Coordenação do Desenvolvimento da África Austral. Essa organização ela foi formalizada como SADC em 1992, com a assinatura do Tratado de Windhoek. Essa transição da SADCC para SADC, ela representou uma evolução institucional, marcando o compromisso dos países membros com uma integração mais profunda, indo além de simples coordenação de projeto para a construção de uma agenda comum de desenvolvimento sustentável e cooperação regional. E aí nós temos os países membros, a República Democrática do Congo, Angola, Tanzânia, Zâmbia, Namíbia, Botsuana, a África do Sul, temos também o Zimbábue, Moçambique e outros países que fazem parte deste bloco econômico. Então, a nossa aula aqui versou sobre essas integrações econômicas, políticas, regionais, mundiais, planetárias, onde nós observamos que houve esse fortalecimento, essa união com o objetivo de estruturar a economia e facilitar esse processo, sobretudo a partir, após o fim da Segunda Guerra Mundial. E assim nós finalizamos a nossa aula. Até a próxima.